Boa noite, investidor. Bitcoin continua em queda livre, levando as altcoins junto com ele. Governo norte-americano exterminando todos os anticriptos. Legisladores europeus pedindo reserva em Bitcoin. As notícias e a melhor análise do mercado cripto você só vê aqui. Eu sou o MacV e muito bem-vindo à Filosofia de Mercado. Bem, meus amigos, como de costume, nós vamos falar de mercado, depois eu vou falar... Primeiramente, nós vamos falar de mercado, desculpa, de notícias, depois a gente vai falar dos gráficos, tá bom? Então, um videozinho bem curto aqui pra gente, tá? Antes de mais nada, se você ainda tem dúvida de como começar a operar em criptomoedas, como comprar, qual exchange usar, eu fiz um curso para mim o mais completo do YouTube, onde eu ensino você a investir, a como abrir sua conta na Binance, que é uma das maiores e melhores exchanges do mundo. Então eu ensino você a abrir sua conta, aportar capital, a fazer sua primeira compra, sua primeira venda, a extrair esse capital de lá. Então o vídeo mais completo eu vou deixar aqui no card, tá? Para quem quiser, é só acessar, tá bom? Então vamos lá, vamos falar primeiro das notícias, aquelas que eu achei mais interessante, tá? A primeira é essa daqui, tá? A Anticrypto, né? A Caroline Crenshaw, né? Ela que foi uma das comissionárias da SEC, né? A gente vê aí todo o mundo cripto, não só o mundo cripto, né? Mas todos o que eles chamam da indústria, os líderes da indústria criptomoeda, né? Ela juntamente com o Donald Trump agindo aí de tal forma para derrubar todos aqueles legisladores americanos ou todos aqueles conselheiros que não forem a favor da cripto, tá? E dessa vez, né, a gente sabe que semanas atrás o Gary Gensler, né, atual presidente da SEC, ele caiu exatamente pelo motivo dele não ser tão pró-cripto, e agora foi a vez da Caroline Crenshaw, ou seja, isso mostra o quanto o governo Donald Trump está empenhado aí em promover as criptomoedas e trazer um maior espaço para as criptos no governo norte-americano e cumprindo com aquela promessa de campanha dele, que é de fazer os Estados Unidos um berço para as criptomoedas, o que tende a ser muito bom para a gente, investidor de cripto, tá? A segunda notícia muito legal e muito interessante foi essa daqui, tá? Essa matéria aqui é de uma deputada do Parlamento Europeu, o nome dela é a Sarah Noff, né? Ela apelou para a União Europeia para que, ao invés deles criarem, né, uma moeda, um euro digital, como vai ser o Drex, né, esse real brasileiro, ela veio com o apelo de que a União Europeia devesse adotar o Bitcoin. Ou seja, mais um país, mais uma governante aí, dessa vez pró-cripto, né, promovendo o Bitcoin mundo afora, tá? A União Europeia, né, todos aqueles países da União Europeia, eles se somam a Brasil, a Estados Unidos, a Rússia e a tantos outros países que estão querendo fazer do Bitcoin sua estratégia, sua reserva de estratégia global. Isso tudo é muito positivo porque a gente pode ver uma expansão de preço e de market cap, de liquidez ainda maior para o mercado cripto, tá? Então isso é muito positivo, tá? De matérias eu acho que é só isso, tá? Bora lá falar daquilo que a gente gosta, que é gráfico, mas antes de mais nada, eu até esqueci, eu gostaria muito de pedir que você desse o seu like, que se inscrevesse em nosso canal, que ativasse o sininho, que se possível comentasse e que compartilhasse com seus amigos, tá? Porque isso ajuda demais na divulgação do nosso conteúdo. Então vamos para aquilo que a gente mais gosta, que é gráfico. Eu fiz questão de parar hoje e analisar, porque Bitcoin caiu demais, né? Acho que tá todo mundo preocupado com isso. Caiu muito mesmo. As nossas projeções de ontem ainda estão aqui. Deixa eu só melhorar isso daqui para 100%, que é o ideal, tá? Mas vamos lá, vamos falar de cripto, vamos falar daquilo que a gente gosta. Vamos começar analisando o Bitcoin no gráfico diário, tá? No gráfico diário, deixa eu limpar isso daqui, porque ainda tá com os estudos de ontem. Tá, mas... ontem a gente tinha comentado sobre essa barra aqui muito, muito forte de queda, né? Vamos primeiro começar falando do S&P 500, tá? O S&P 500 no dia de ontem eu tinha falado para vocês, anteontem na verdade eu já tinha comentado para vocês que o S&P 500 tinha deixado um fundo, né? Um topo na verdade mais baixo aqui que o topo anterior, né? Falei que ele estava, né, nessa região de consolidação com topos mais baixos, o que era um padrão baixista, mas eu não acreditava naquela queda, e dias depois a gente viu essa barra, né, essa barra do dia de ontem que foi muito forte, que fez com que o preço viesse até essa região aqui de 5.867, tá? O candle de hoje ele abriu com um gap de alta, ele tentou fazer uma reação compradora aí, a gente vê que o preço chegou até os 5.932 e ainda assim ele fechou na mínima, tá? E não só fechando na mínima, mas ativando essa possível barra elefante aqui contrária ao movimento de alta, tá? Essa barra elefante, se ela se cumprir, né, afinal de contas ela foi ativada, a gente pode ver o S&P 500 indo buscar
pelo menos a região de 5.674 e 5.478, tá? Vamos ver se essa região está em consonância com Fibonacci ou alguma coisa, eu imagino que esteja, porque, como todos sabem, o mercado ele espelha a natureza humana, e a natureza humana ela tem muito, né, de Fibonacci, né, que vem toda aquela teoria da lei áurea, né, das proporções áureas. Quando a gente analisa, é exatamente isso, tá? Se cumprir essa barra elefante de baixo aqui, a gente tende a ver o Bitcoin aqui o Bitcoin não, desculpa, S&P 500 aqui na casa dos 5.674, ou seja, entre as retrações de 32 de Fibonacci e 50, se ele cumprir o segundo alvo, dá exatamente na região de 68.3, que seria a última retração, para daí a gente possivelmente ver uma reversão total da tendência de alta em S&P 500, tá? Mas então, McVee, mas por que você está analisando o S&P 500 se a gente opera cripto, se a gente se importa com cripto? Porque, para quem não sabe, o S&P 500 é o grande termômetro do mercado de renda variável do mundo, tá? S&P 500 caiu, dificilmente as demais bolsas de valores não caem, porque o S&P 500 é que manda ali na liquidez global, tá? Para vocês terem ideia, se você pegar os 10 maiores fundos de investimentos aí, 8 deles são norte-americanos, ou seja, 8 deles têm sua origem aqui na Bolsa de Valores de Nova York. Então, toda essa liquidez, todo esse dinheiro provém muito da Bolsa de Nova York, tá? Então, ela é que é a grande, vamos falar assim, ela é o grande benchmark do mercado de renda variável global, tá? Então, ficar de olho nele é mais do que importante. A gente sabendo disso, né, que depois dessa ativação pode ser que caia mais, aí a gente tem que analisar as criptomoedas, tá? Claro, o mercado pode fazer o que ele quiser, né? Da mesma forma que ele ativou esse setup, pode ser que ele não vá, mas a probabilidade maior é de que ele vá, até porque o S&P 500 está subindo há muito tempo e uma correção é mais do que necessária. Se a gente analisar o gráfico semanal, ó, isso fica bem mais nítido, ó. Ele perdeu a média móvel de 8 agora, né? Mas ó, ele tá longe da média móvel de 20 e ele tá longe até do último topo mais relevante. A gente vê que ele tá parando nesse topo aqui, é uma região forte, mas também poderia muito bem buscar essa região aqui. Então, acreditar aí numa correção, ainda mais depois dessa ativação do gráfico diário, eu acho que é até plausível, tá? Então, quem tá operando, fica com seus stops ligados aí, porque a gente pode presenciar mais quedas, tá? Quando a gente analisa Bitcoin a gente falou da barra de ontem, né? A barra que assustou todo mundo. Eu falei que essa barra tinha parado na média móvel de 20, não só na média móvel de 20, mas tinha parado em cima desse topo anterior, um topo que foi muito forte, tá? Esse topo aqui, que depois de rompido ele subiu um pouco mais. Tá ainda numa região de resistência, a gente pode falar dessa forma, né? Até porque um fundo importante aqui, que se ele perder, eu acho que muda a tendência do gráfico diário, pelo menos é esse fundo daqui, tá? Essa barra elefante, ela foi ativada, né? Como a gente pode ver aqui, com a barra do dia de hoje. A questão nós estamos em uma tendência de alta, né? Então é difícil a gente saber se vai ou se não vai, mas pelo setup, pelo padrão, tá em um padrãozinho de queda, esse padrão que pode trazer o Bitcoin aqui na casa dos 92.877 e 86, tá? Vamos traçar um Fibonacci para saber onde mais ou menos daria essas regiões, tá? Mas eu acho que vai estar em consonância com Fibonacci, porque Fibonacci parece até mágica, né? E é exatamente isso, ó. Se ele cumprir o segundo alvo, né, ou se ele for 2 vezes a amplitude da barra, a gente vai ver o Bitcoin chegando na casa dos 86 mil aqui, que seria mais ou menos ali a região de retração de Fibonacci, que seria mais do que normal ele corrigir, tá? Então a gente precisa ficar esperto. Quem ainda tá operando Bitcoin, quem ainda tá dentro, precisa ficar com os stops alertas, tá? Porque a qualquer momento eu imagino que ele possa cair mais, tá? Para que a gente não veja ele caindo mais, eu acho que o ideal, eu mantenho aquela nossa previsão de ontem, que eu acredito que para a gente voltar a ver uma alta só se o Bitcoin romper aqui a região do 106, tá? Vamos ver pelo gráfico terciário se tem alguma coisa, às vezes a gente consegue achar uma antecipação pelo gráfico terciário. Ó, pelo gráfico terciário a gente só vê queda, ó. Tá numa tendência de queda, ele tá fazendo essa bandeirinha aqui, mas tá com características de bandeira de baixo, tá abaixo das médias móveis. Pra gente ver o preço subir, o ideal seria ele romper essa LTB no 1 hora, né, essa LTB muito forte, e a gente começar a ver o preço operar acima dessas regiões aqui, tá? A partir daqui, ó, a partir da região do 102, pelo terciário, a gente começaria a ver uma possível alta, e pelo diário lá na região do 106, tá? Então, entre 102 e 106, a gente precisa ficar esperto. Se o preço ficar ali, ele pode voltar a subir. Ethereum
Ethereum também tomou uma paulada muito forte hoje, depois desse movimento. Foi uma barra até mais forte que Bitcoin, ó. A gente pode olhar aqui, ó. Tá? Ó, olha as duas barras de Bitcoin, olha as duas barras de Ethereum. Tá muito mais forte, tá? Ethereum tá perdendo esse fundo anterior. Não só um fundo anterior, a gente pode até dizer que isso aqui era um caixote, tá? E a gente tá vendo agora Ethereum perder essa região aqui. Se confirmado mesmo essa perda, se o candle de amanhã violar essa mínima aqui, a gente pode muito bem esperar que esse caixote aqui ele duplique para baixo. Então a gente pode muito bem esperar Ethereum lá na casa dos $2.000, 925 por aí, 930 mais ou menos, tá? Para que a gente pense em uma alta em Ethereum só a partir da região dos 3.910 mais ou menos, tá? Então vamos ficar esperto. XRP tá muito bonito. Por que tá muito bonito? Porque enquanto a gente viu, Bitcoin caindo tudo isso, Ethereum caindo tudo isso, XRP, olha só o que ela caiu, ela tomou um susto aí, né? Um susto. Foi uma barra de susto de ontem, mas hoje foi uma barra bem menos vendedora, ou seja, isso mostra que XRP tá bem mais forte que as demais criptos, tá? Ela tá numa região de suporte, né? Que a gente pode traçar por aqui, a gente vê, ó. É uma região de suporte. Aqui, ó, a gente pode se dizer que está numa região de suporte. Acho que para a gente pensar em uma compra mais tranquila, até por esse possível movimento de baixa aí que o S&P 500 pode trazer e pode trazer todo o movimento cripto com ele, eu imagino que a gente pensar numa compra mais ou menos aqui acima dos 2,64, aí é que a gente poderia estar pensando novamente em comprar, tá? Por enquanto ele está bem contido aqui, ele não está com nenhum sinal de característica de baixa. Quando a gente olha o gráfico de uma hora, a gente vê que ele está consolidado pela uma hora, ó. Ele fez um fundo aqui, né? Ele fez um fundo, ele fez um topo, e logo depois disso a gente vê que o preço ficou mais ou menos nesse fundo, nesse topo, né? Ó, o fundo mais baixo é esse, o fundo mais alto é esse, o preço ele está aqui consolidado. Acho que para a gente voltar a pensar aí, quem sabe, em XRP só acima dessa região, e para mais quedas, talvez só se ele perder a região do 1,90, tá? Então essa região aqui, daqui para cima, dos 2,60 para cima pode ser alta, como do 1,90 para baixo ele pode cair um pouco mais para corrigir lá pelo semanal. Dogecoin caiu bastante, tá? Essa daqui foi a análise que a gente fez, eu ainda falei, ó, para que Doge suba, ele tinha que romper isso daqui. Para quem não viu o vídeo, eu fiz esse vídeo, eu postei esse vídeo hoje, na verdade era pro vídeo ter sido feito ontem, mas eu não tive tempo. Eu falei que só a partir daqui, só a partir dessa região que ele subiria, confirmado, ele não atingiu essa região, por isso que ele caiu ainda mais, tá? Mas Doge, quando a gente analisa o gráfico diário, a gente vê o quanto ele tá caindo, ele caiu ainda mais, tá? Deixa eu só arrumar essa câmera aqui, porque não tá muito legal isso, beleza, perfeito. Agora vamos lá, Dogecoin, ó, tá dessa forma, ele rompeu aqui essa região de deriva, né? Agora tá pivotando para baixo, ativou aqui essa deriva para baixo por esse candle de hoje, tá? Isso daqui pode levar muito bem o Dogecoin lá para a região dos 0,24 e quem sabe testar o fundo, né? Esse fundo aqui que se deu mais ou menos, ó, no dia 23 de outubro, ele pode testar lá o fundo da campanha do Donald Trump, ou seja, da vitória do Donald Trump, ou seja, se ele se confirmar, Dogecoin pode muito bem testar lá os níveis que ele chegou antes do Trump ser eleito na campanha eleitoral norte-americana, tá? Então a gente precisa ficar de olho para pensar em comprar Doge de novo, eu imagino que só depois dessas regiões aqui de alta, tá? Então, para quem tá comprado em Doge, fique esperto, tá? Porque ele pode corrigir ainda mais. Para quem tá pensando em entrar, só lá dos 0,57 cents para cima, tá? Lembrando que isso aqui não é recomendação de compra ou venda, tá? Porque a gente não pode recomendar, mas são as análises da forma mais práticas e educacionais possíveis para que vocês consigam extrair e aprender cada vez mais sobre esse mercado que tão fascina, que é o Bitcoin, tá? Que é o mercado de criptomoeda, tá? Solana também, ó. Solana, olha que doideira Solana, olha, porque ele fez esse pivô, né? Ele demorou, depois ele rompeu a cabeça desse pivô, ele descansou novamente, agora a gente tá vindo mais um movimento de correção, tá? Eu achei que Solana, sinceramente, ele ia segurar aqui em cima desses topos, por enquanto que a gente tá vendo aqui é só uma possível uma possível continuada nessa correção, tá? Aqui a gente tem um ponto muito importante onde Solana pode parar, mas
Difícil saber, tá? Ainda mais se o S&P 500 cair ainda mais para a projeção desse pivô aqui, que eu acho interessante a gente fazer. Se Solana se cumprir, a gente tende a ver Solana lá no 1,68, que seria exatamente o topo anterior, e também lá no 140, desculpa, no 182 e no 140, que também, assim como o Dogecoin, ele iria voltar até abaixo dos patamares lá do Donald Trump ter vencido a campanha eleitoral norte-americana, tá? Então, para quem tá em sol aí, fique esperto, porque se não saiu, tem que ficar esperto, porque pode cair ainda mais. Pepe estava muito forte, fez um padrão muito feio. Eu mantenho aquela nossa mesma análise, tá? Pra gente ver Pepe subir só acima dos 23,58. Agora ele acabou de ativar esse pivô, se vocês forem ver, tem esse pivô ativado aqui. Ele pode cair ainda mais, tá? Esse movimento pode levar Pepe lá pro 15,02 e pro 0,838, ou seja, ele pode cair muito, tá? Vamos ficar esperto, quem tá em PEP, fique esperto porque ele pode corrigir ainda mais, tá? Ele tem muito a corrigir também, porque todas essas ações que a gente falou tá no semanal, apesar de que PEP tá, né? Tem um topo anterior do semanal aqui, pode ser que segure ele, tá? Mas se perder essa região aqui no diário, aí eu imagino que ele vá sim cumprir essas regiões aqui, quem sabe buscar lá esse fundo aqui, que também é uma das projeções que a gente tem feito, tá? Então, essa região que o Pepe tá é uma região que o Pepe se mantém acima e depois ele faz zigue-zagues para romper essa máxima aqui, ou possivelmente a gente vai ver Pepe buscar as mínimas lá na casa do 0,700, tá? Então vamos ficar esperto em Pepe. Quem tá em Pepe, fica esperto, já era para ter até estopado, tá? Cardano também, ó, tá muito forte. Cardano tá rompendo esse pivô aqui, ó. Tá rompendo esse pivô. Se o candle que termina amanhã violar essa mínima aqui, ele vai estar ativando esse pivô que pode muito bem levar Pepe para novos patamares de Cardano para novos patamares de baixa, tá? Então a gente precisa ficar esperto porque Pepe pode ir lá no 0,49, como também pode acho que será que ele pode cair mais, mas a projeção é de mais baixas ainda, né? Então, para quem tá em Cardano, desculpa, fique esperto porque ele pode cair ainda mais, tá? Se perder a mínima do candle de hoje, é um sinal ainda mais vendedor, tá? Ainda mais com essa possível correção do S&P 500, tá? E Binance tava muito bonito, né? Agora, entre Binance e XRP, eu ficaria mais com XRP, ó. Você vê que XRP tá bem mais forte. Por que ela tá bem mais forte? Todo o papel, quanto menos ele cair, mais forte ele tá? E quando a gente analisa o XRP, olha só a queda que ele fez, tá? Daqui para cá. É uma queda que não é tão acentuada. Vamos ver de onde o preço tá, né? Ele teve uma queda de 25%, vai falar, é muita coisa, é verdade. Só que para volatilidade e oscilação do mercado cripto, isso não é tanta coisa, né? Então ele fez essa queda aqui, né? Vamos colocar aqui de 24%, enquanto Binance fez uma queda muito mais expressiva. Ó. Se você pegar, e não só isso, tá? Foi de 18, foi menor, mas quando a gente analisa os candles, a gente vê que não tá tão bonito, tá? Olha só a diferença de XRP e olha a diferença de Binance, tá? É as duas mais bonitas, mas entre as duas eu acho que eu ficaria ainda com XRP, até porque Binance tem esse topo anterior aqui do semanal, que é um topo muito forte, tá? Ela tentou romper essa região e a gente vê que tá consolidando, tá? Pepe, pra gente ver ela subir de novo, quiçá lá só acima dos... Não, eu não vou nem falar aqui, mas quiçá acima dos 734 a gente pode pensar em comprar. E no ponto que tá, para quem ainda não estopou, precisa ficar esperto, mas se perder essa região aqui dos 626, eu acho que dá mais quedas, tá? O que pode levar a Pepe buscar lá esse fundo anterior lá nos 482, nos 480 ou nos 542. Então vamos ficar esperto. E Tron é outra também que ela tá mais forte, ela tá feia, mas você vê que ela tá mais forte por quê? Porque ela caiu menos, né? Em relação a todos esses movimentos de baixa. Tanto é que Tron tá próximo dessa região de fundo aqui, tá? Se cair mais que isso, ela vai sim buscar essas regiões aqui de fundo, lá no 0,18 e quem sabe buscar esse fundo aqui lá de novembro também no 0,14, tá? Então precisa ficar muito esperto. Tron, pra gente pensar em uma alta, só o preço violando aqui, né? E se mantendo acima dos 32,01. Meus amigos, por hoje é só, espero que tenham gostado. Novamente, eu gostaria de fazer aquele apelo. Se gostaram do vídeo,
curte o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, comenta e compartilha com seus amigos, tá? É a análise técnica mais clara e mais objetiva do mercado, de tal forma que vocês também possam acreditar e se apaixonar cada vez mais pelo universo cripto, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite e até a próxima, pessoal.